no programa Sala de Aula com a professora Geli. Boa tarde, cidade de Anápolis. Boa tarde, povo querido. Boa tarde, meus professores, meus amigos educadores que estão hoje retornando de férias, merecidas férias. E hoje aí todos os professores se preparando, trabalhando nas escolas para poder receber os nossos alunos amanhã. E quero dar uma boa tarde também para os nossos alunos que estão aí retornando de um merecido descanso também. E amanhã todo mundo acordando cedo, com ânimo redobrado, para poder retornar para a sala de aula. E sem dúvida nenhuma nós iniciamos aí mais um semestre letivo, iniciamos aí novas atividades e concluímos o ano letivo de 2017. A todos vocês o meu boa tarde e convido a todos para poder fazer parte aqui, para poder vir participar dessa sala de aula com a professora Geli. Estamos aqui em mais uma tarde para poder falarmos um pouco mais sobre a história da nossa cidade. Durante o mês de julho, que é mês de férias nas escolas, nós recebemos aqui diversos convidados, recebemos aqui muitos professores que estiveram conosco falando da história da nossa cidade. Nós falamos aqui na história da nossa cidade, falamos desde o início, quando começou a cidade de Anápolis, que ainda era vila, passando para a freguesia e chegando a município, a data da sua emancipação política. E chegamos aqui e falamos bastante aqui com o professor Tiziano Mamed, que trouxe todo esse início da história de Anápolis. Tivemos também a professora doutora Giovana, que esteve conosco por um período aqui, tratando e falando conosco também um pouco sobre os bairros de Anápolis, sobre a industrialização da nossa cidade. Falamos sobre a criação, sobre o início ali da Vila Fabril, quando tudo começou, a importância da Vila Fabril para a industrialização da nossa cidade. E doutora Giovana esteve aqui conosco e falou aí de forma muito presente, de forma muito tranquila sobre essa industrialização e a participação, sobretudo, da Vila Fabril. E tivemos também aqui no programa passado o professor Jairo, que esteve conosco falando sobre a migração e também sobre a imigração no nosso município. Falou aí de diversos imigrantes que contribuíram para a história da nossa cidade, para a nossa formação, contribuíram aqui para a nossa cultura, contribuíram para a educação e, sobretudo, para o comércio do nosso município. Então, nós tivemos aqui uma aula muito importante com o doutor Jairo. E estávamos falando sobre os americanos que chegaram aqui no Brasil, mais especificamente aqui na cidade de Anápolis, sobre a imigração dos americanos. Infelizmente, como a nossa aula tem hora para começar e hora para terminar, nós não conseguimos concluir essa temática sobre a imigração dos americanos, especificamente sobre 3 mulheres americanas que estiveram aqui conosco e temos certeza que seria uma aula muito interessante para nós aqui nessa tarde. E também sobre aqueles que vieram, aqueles que vieram oriundos da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que também vieram e contribuíram para a cultura e para o desenvolvimento da nossa cidade. E agora vamos continuar a nossa aula da semana passada, que nós fizemos um planejamento. Infelizmente, não conseguimos concluir o nosso planejamento da aula passada. Estamos aqui hoje novamente com o professor Jairo.
para que ele possa continuar dando essa aula para nós sobre essa imigração no nosso município. E falamos também não só da imigração, mas da imigração. Falamos da importância de uma baiana que chegou aqui a Anápolis, a dona Teresona, que teve toda uma influência aí na festa da igreja Bom Jesus, do Bom Jesus. Ela veio de Bom Jesus da Lapa, e hoje tem até uma rua aqui na cidade, ali próximo a Santa Casa de Misericórdia, que chama Rua Dona Teresona, e é uma homenagem a essa senhora que veio da Bahia e teve essa contribuição importantíssima. E agora nós vamos continuar com essa aula com o nosso professor Jairo, e que tenho certeza o tempo será pouco para todo o conhecimento que ele traz para nós nessa tarde. Boa tarde, professor Jairo, que prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Eli, boa tarde a todos os ouvintes do seu programa, sala de aula. E é um prazer estar novamente aqui nesse programa que leva o conhecimento a toda a população napolina. Professor Jairo, e nós estávamos falando da aula passada da imigração dos americanos e falávamos de uma mulher. E o senhor já me confidenciou aí nos bastidores que não foi só uma, mas foram 3 mulheres que influenciaram muito aqui no município de Anápolis. O que você pode trazer para nós da história dessas mulheres? Então, professora Geri, é interessante a gente perceber que teve aqui atrizes norte-americanas, né, que estiveram aqui. A primeira que chegou foi a John Lowell. Quem é John Lowell? John Lowell é uma atriz do cinema mudo da década de 20, e é interessante que ela era muito famosa. Ela foi Miss do seu estado lá dentro dos Estados Unidos, e em 1925 ela participou de um filme chamado Corrida do Ouro, com Charles Chaplin. Ela não foi a atriz principal, porém, ela foi a co-atriz. Então, é interessante a gente perceber que ela teve o seu auge, né, o seu estrelado. E em 1925, esse filme está no YouTube, chamada Corrida do Ouro, de 1925, com Charles Chaplin. E, passado esse filme, né, ela pegou e escreveu um livro, uma autobiografia, e essa autobiografia dela foi muito bem vendida lá nos Estados Unidos. Então foi um best-seller. Mas só que teve a quebra da Bolsa de Nova York, né? E os Estados Unidos todo entrando em crise, né? A América do Norte, a Europa também. O mundo, o né? Mundo Pode-se dizer si. que o mundo em si. Né? Aí ela vai trabalhar no rádio, na revista. Então ela vai trabalhar em alguns setores dessa forma. Mas ela tinha um capital. Ela pegou em 1933, passada aquela crise, investiu aquele capital num filme dela, que era registrando no filme aquela aventura que ela contou, a autobiografia ali naquele livro, chamado The Creep of the Deep, né? Aí é interessante a gente perceber... Fala a tradução. É uma autobiografia dela contando que a tradução em si ela não tem em português certinha, mas só que a história em si... a vida dela como marinheira, porém, juntamente com seu pai, desde mocinha até a juventude, bem infanto-juvenil, vamos dizer assim, até a juventude. Ela ficou com seu pai no início do século passado, 1900 até 1920, mais ou menos, e ela conta a história como se fosse uma autobiografia. E ela levou isso para o filme, Garota Aventura, né? Tradução mesmo do filme em si, Garota Aventura, em 1933, mas só que o filme foi um fiasco, então não vendeu o filme, não foi bom de bilheteria, e ali ela deu uma decepcionada. Em 1935 ela desce, pega um transatlântico, desce ali toda a América do Norte, conhecendo a América Central, como também a América do Sul, e teve um romance com o capitão do navio. E nesse romance... Veio parar em Anápolis. Aí, passando ali, ela ficou esperando, conhecendo o povo brasileiro, a língua portuguesa em Santos. O capitão do navio retorna aos Estados Unidos, devolve o navio, faz algumas viagens e retorna aqui. E ela vem através daquela marcha pro oeste de Getúlio Vargas, que era ali na Barranca, em Séries, Rialma, né? Uhum. E ela sai de São Paulo e vem para cá, juntamente com seu marido. Porém,
ela tem alguns problemas financeiros, vai para Jaraguá, e de Jaraguá ela fica muito doente e chega até Anápolis. Foi acolhida aqui Pelo por James Fanston. Então, aí o interessante toda essa história é que ela foi bem acolhida. Anápolis estava pujante na década de 30, final da década de 30. A chegada da ferrovia contribuiu muito com o comércio. Já tinha alguns imigrantes que a gente comentou na aula passada sobre os árabes, né? A chegada dos italianos em 1912, a chegada dos japoneses em 1929. A colônia síria já estava pujante. Então ela percebe esse nicho, né? Quer dizer, o centro-oeste. E a criação de Goiânia. Com a criação de Goiânia, Anápolis ajudou na construção. Então, muitas mercadorias usadas na construção de Goiânia eram feitas... feitas por aqui, né? Olaria, tijolo, telhas, né? Nós falamos da importância da Fabril nessa época. Da Fabril, com certeza, Fabril. Com certeza. E ali, por volta no final da década de 30, ela pega... Chegando no hospital evangélico, tratada, a dona Deise Fanston se torna amiga dela. E na década de 40 ela era uma pessoa muito bem relacionada aqui na cidade. Então ela pega e começa a trazer cônsul norte-americano, mas só que o consulado, a embaixada não era aqui em Brasília, era no Rio de Janeiro. E naquela época, mais longe. Muito mais longe, né? Então, naquela época, as coisas eram mais difíceis, mas ela conseguia trazer as atenções. Estava no período de Segunda Guerra Mundial e ela tentou fazer aqui em Anápolis um Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, que era aquela lei da boa vizinhança dos Estados Unidos, né, no período. Olha a mulher, a força da mulher aí, né? Muito grande. E ali no final da década de 40, ela escreve um livro, Promised Land, né, Terra Prometida, ela contando toda essa trajetória, essa saída dos Estados Unidos, chegada e chegando até Anápolis. O final do livro é a chegada aqui em Anápolis. E ela descreve uma literatura muito atrativa. Então ela mandou esse livro, Promised Land, para os Estados Unidos, e lá muitas pessoas leram e começaram a entrar em contato com ela. Começaram a comprar terras aqui, porque ela floreou demais o Centro-Oeste. Mostrou a verdadeira a pujança do Centro-Oeste. A pujança do Centro-Oeste, do nosso né? Cerrado. E dentre muitos norte-americanos que compraram terras aqui em Goiás, em séries, cristalina saía cristais aqui para ser cortados, para usar na Segunda Guerra Mundial, né? Lá nos Estados Unidos. Então era assim, era usado também como material, juntamente com material bélico. Então, muitos norte-americanos começaram a comprar. Tinha vezes que chegava um avião aqui em Anápolis com 12 texanos, 14 texanos, né? E andavam como se fossem cowboys. Então, naquela época que o pessoal assistia cinema ainda como cowboy, estava vendo aquela invasão, vamos dizer assim, norte-americana. E dentre esses norte-americanos compraram terras aqui também 2 atrizes, né? A primeira, além da John Lowell, foi Jeanette Gaynor. Jeanette Gaynor, ela chega a fazer, ela foi a primeira mulher a ganhar o Oscar da história. Não foi o segundo Oscar, quinto Oscar. Em 1929, ela é a primeira mulher a ganhar o Oscar devido à apresentação dela em 3 filmes. Então, ela, por conta de 3 filmes que ela fez ali em 1927, 28 e 29, ela recebe o Oscar, a primeira mulher a ganhar o Oscar da história. E veio morar em Anápolis? Veio, comprou umas terras aqui próximo a Sousânia, em Terlândia, e construiu uma casa. Ao terminar a casa, inaugurou, e ela ficou sabendo que a amiga dela ia passar aqui em São Paulo, né? Mandou um telegrama para uma outra amiga dela lá em São Paulo, e entregaram esse telegrama para Mary Martin. Mary Martin, ela chega e é tão interessante que ela gostou tanto dela falar assim, não, aqui é uma maravilha e tudo, eu estou com a fazenda, plantando café, estou criando gado e tudo. Ela veio aportar aqui em Anápolis, né, visitar a amiga. Agora imagina, é na década de 50 já isso, né? As dificuldades de estrada, Brasília não tinha sido construída, então não tinha assim uma ligação totalmente do sudoeste com o centro-oeste. Já a visão, né, essas americanas reconhecendo o valor da nossa cidade, a pujança de Anápolis, já nessa década, né? E a Mary Martin, a fazenda dela é ali no Sousânia, município de Sousânia. Hoje, se não me engano, é propriedade do nosso ex-presidente da Câmara, Zé Cacheta, né? Zé Cacheta, um grande amigo. Uma fazenda linda. Isso, uma fazenda linda.
Hoje a gente pensa em resgatar aquilo ali, né, fazer um memorial para ela. E o Zé Cacheta, assim, ele está muito motivado, né, com um projeto cultural, para resgatar e divulgar essa... E interessante nessa história, professor Jairo, é que são 3 mulheres, 3 americanas. Eu tenho que destacar a importância, o papel da mulher. 3 mulheres que trouxeram embaixadores, levaram o nome da cidade para outros cantos e trouxeram investimentos importantes para a nossa cidade. É tão sem dúvida importante, nenhuma. professor Geli, que, por exemplo, o aniversário da Mary Martin reunia aqui Frank Sinatra, Ronald Reagan. Quando era antes de ser presidente, ele era ator, né, de filme de cowboy. Então, assim, Janet Leigh, né? Então, várias artistas, atores norte-americanos de filmes renomados vieram aportar aqui na nossa terra e andaram aqui no centro, né? Exato. Então, E com certeza gostaram, porque os ares daqui são muito bons, muito. né? Quem bebe dessa água não sai, esquece. não. Como eu, né? Eu sou de Jaraguá. Eu também sou de Silvânia, mas Então, a cidade é a minha terra querida. Professor, mas eu quero falar com você também a respeito dos deslocados de guerra. Deslocados mesmo termo, se é esse o termo correto, se não for me corrigir, porque, assim, por favor. tem muitos, quando fala de guerra, tem refugiados e os deslocados. Os refugiados é quando a guerra está acontecendo, então eles saem ali com a iminência de uma guerra civil ou uma guerra iminente ali de outro país com aquele país onde ele mora, mas os deslocados são aquele momento, assim, ele passou por todo o horror da guerra. Então, a Europa foi devastada. Sofreu na carne, Sofreu na carne, passou todas as dificuldades. Então, os europeus, após 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, eles tiveram muitas dificuldades financeiras, de alimentação mesmo. Muitos morreram de fome pós-Segunda Guerra Mundial. É verdade, uma atrocidade. Uma atrocidade mesmo depois de ter terminado a Segunda Guerra. Por quê? Porque não tinha emprego. Os campos para plantação estavam devastados. Né? Os animais, onde, por exemplo, tinham fazendas para vacas leiteiras ou bovinos que poderiam servir, os soldados, né? Tanto os aliados quanto aqueles que lutaram ali a favor do eixo, então eles matavam os animais para poder comer. Então ali a Europa estava devastada. Então as dificuldades eram tamanhas. Então, posterior ao fim da Segunda Guerra, 1947 mais ou menos, a América total, América do Norte, Central e Sul, eles abriram as portas para europeus virem para cá. Por quê? Porque tinha de reconstruir a Europa. Porém, era muita gente e tinha de começar do zero. Então não tinha trabalho para todo mundo. Então vieram muitos europeus para os Estados Unidos, para a América Central e para a América do Sul. Não diferente para o Brasil, chegou nos portos brasileiros, tanto no Rio de Janeiro quanto em Santos. E muitos europeus desceram para o sul do Brasil. Sul, a gente vê isso Paraná, muito na história. Isso. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né? Tanto também em São Paulo, em algumas cidades paulistas. Porém, chamaram a atenção a estrada de ferro. Né? Onde essa estrada de ferro vai dar? Né? Passando por Minas Gerais, e de Minas Gerais chegava até a ponta da linha da estrada de ferro aqui em Anápolis. A estrada de ferro Goiás. Então isso chamou a atenção de algumas pessoas. Né? Dentre esses europeus que vieram, eu posso destacar o professor Jan Magalinsky. O professor Jan Magalinsky é uma figura importantíssima na história de Anápolis, porque ele chega em 1949, né? Ele passa por Ipameri, seu pai Nicolai e dona Janina Magalinsky. Eles chegam, o pai dele era militar, teve de lutar pela Polônia, a Polônia foi invadida. Ele era polonês ou já é brasileiro? Não, polonês. Ele chega aqui com 13 anos de idade. Ele nasceu em 1935 e chega em 1949 para completar os seus 14 anos. Né? Eu estive na casa dele no domingo. Ele mora em Goiânia, né? É uma figura excepcional, vai fazer 82 anos agora no mês de agosto, e é um professor que formou em Geografia e História pela Federal na década de 60. E é tão importante que ele, formando, ele retorna para a Europa visitar alguns parentes, ele somente. O pai, o seu Nicolai e a dona Janina ficou aqui. E lá ele percebeu que pequenas cidades, pequenas mesmo, estavam com museus abertos, né, na década de 60. Aí o que ele viu, né? Uma cidade pujante como Anápolis não tinha um museu.
E no final da década de 60 ele retorna e reúne algumas pessoas, Tawny Mendes, né, o James Fanstone, Alderico Borges Carvalho, que era o dono da Casa ABC, né, e começa a comentar com eles, mostrando a necessidade que nós temos, né, de resguardar a história. E Alderico Borges falou assim, onde você quer, né, um visionário, vamos dizer assim. Colocou alguns galpões ali no centro e tal, à disposição. Aí foram visitando e chegaram naquela casa, aonde era a casa do Zeca Batista. Zeca Batista. Né, na rua Coronel Batista. E o Alderico foi com eles marcaram um horário, pegaram a chave, foram com eles lá. E foi tão interessante, professora Geri, que eles chegaram, quando abriram a porta, eles assombraram, porque era uma casa com porão, na parte, hoje não tem mais porão, infelizmente foi tampado, né, por uma ex-diretora, mas ali tinha móveis antigos ainda, não do Zeca Batista, porém, era as reuniões do Rotary Club na década de 60. Olha só que Olha interessante. Só, isso é muito interessante. Então, o Rotary Club se reunia ali, né, o presidente na época era o empresário Alderico Borges Carvalho. Então, ele pegou e falou assim, se servir essa casa, eu vou fazer um comodato com vocês, vou emprestar essa casa para a criação do museu. Né? O Jean Magalhães e o Tawny ficaram loucos. E o prefeito da época, Dr. Henrique Santilo, né, fez um documento. Outro né? Visionário, né? Outro na visionário. Educação, na cultura. Em Quando ele chegou a ser governador, foi lá em Goiânia, é tão interessante a gente conversando com o pessoal referente cultura. Quando eles falam no nome da passagem de Dr. Henrique Santilo no governo estadual, a cultura teve grandes avanços. Né? E é tão gostoso a gente ouvir isso, porque assim, realmente a gente tem de valorizar o que a gente tem. Né? Então, a partir daquele momento ali, ó, eles ficaram assim, sonharam, né, com a possibilidade. Então, ele colocou à disposição e começaram a conversar com pessoas para arrecadarem acervo para esse futuro museu. Doutora Ana Paulina de Faria ajudou com jornais antigos, outras pessoas com objetos, família do Zeca Batista, família do Gomes Souza Ramos. Então, aqueles pioneiros, as famílias desses pioneiros, James Fanstone, a primeira mesa de cirurgia aqui de Anápolis, foi feita por James Fanstone em 1924, está lá no museu, até hoje. Então, é uma casa de suma importância, criada por um polonês, né? Que veio para Anápolis, né? Isso. Deslocado da guerra. Só chamando a atenção, em 2005, quando eu estava no museu, aquela luta pela estação ferroviária, a possibilidade de fazer lá um Museu dos Migrantes Ferroviários, eu levei a proposta para ver o que o Jean Magalhães poderia nos ajudar. E quando eu cheguei lá em 2005, ele colocou à disposição e me mostrou um acervo que eu não vi, né, que eu não conhecia, um acervo riquíssimo de deslocados de guerra para Goiás, onde tem caneca, xícara, talheres nazistas. Né? Eu fico imaginando uma caneca daquela, se Hitler bebeu naquela caneca. É verdade. Deus me livre. Mas, dentre outros objetos, ele fez toda a doação para mim, pessoalmente. Né? Eu não quis ficar com esse acervo, um acervo riquíssimo. Eu acho que isso aí eu tenho que compartilhar com a população napolina. E agora, recentemente, eu criei o Instituto Jean Magalhães, do qual a professora Geli aqui nos ajudou muito no ano passado, né, com a Lei de Utilidade Pública no ano passado. Professor Jair, infelizmente nossa aula tem hora para começar e hora para terminar. E é muito importante, nós passamos o mês todo falando da história de Anápolis e finalizando com esses deslocados de guerra e exatamente com o Jean Magalhães, que é um incentivador dos museus, e toda essa história, ou parte dessa história, está ali no museu aqui da cidade de Anápolis, na rua Coronel Batista. Ótimo. Né? Isso. Então, que as pessoas possam procurar, hoje o senhor é diretor desse museu, e também mostrando a importância ali da estação ferroviária, né? A importância que teve a estrada de ferro para o desenvolvimento da região centro-oeste, o desenvolvimento da cidade de Anápolis, uma importância muito grande, porque Anápolis é o coração logístico do Brasil, está aqui no centro e, sem dúvida nenhuma, a importância de todos esses fatores. Teve uma pergunta aqui
que passaram para nós como foi feita a distribuição de terras e também a divisão para esses imigrantes. Isso. Como que foi feito? Eu acredito que vai ter tempo, mas o senhor puder falar alguma coisa? Uhum. Então, a gente vai perceber o seguinte, os árabes, quando chegaram aqui, os sírios libaneses, eles chegaram e ficaram na cidade, porém, eles eram caixeiros viajantes, eram negociantes. Então, eles saíam nas fazendas, negociavam ali e depois retornavam para cá. Eles foram adquirindo valores, bens, né, e comprando imóveis aqui em Anápolis. Agora, os italianos chegam em 1912. Então, tinha, naquela época, algumas terras devolutas, que era chamado. E foi doado por o intendente da época, né? E lá, onde está aquela região, onde está Nova Veneza. Nova Veneza. Né? E posteriormente, esses agricultores começaram a plantar, produzir e ganhar dinheiro, começou a comprar mais terras. E regularizou aquelas terras devolutas, né? Um pedaço de terra, algumas fazendas, começaram a comprar mais terras, construíram uma homenagem a uma igreja lá no centro, a praça, e ali foi criando aquela comunidade, principalmente que se destaca ali muito a família Stivel. E os japoneses foram da mesma forma em Nerópolis, em 1929. Poucas terras devolutas, eles compraram mais terras, né? Essa parte, na parte de agricultura, tá? Se destacam essas doações, tanto italiano quanto japonês. Agora, os outros, sempre de forma do labor mesmo, trabalho, foram adquiridos. Eu destaco muito os sírios e libaneses. Eles chegaram aqui no Brasil e trabalharam o comércio. São negociantes natos, né? São descendentes de fenícios. Professor Jair, eu quero te agradecer e quer que alguma pergunta que queira, por favor, pode entrar no nosso Facebook, nós estamos transmitindo ao vivo aqui, mas infelizmente nós temos que terminar chamando você para participar conosco na próxima terça-feira em mais uma sala de aula com a professora Geli. Até lá, em nome de Jesus. De apresentar